O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 424. O que? O que é isso? Por que terminou tão rapidamente? A Rainha das Sombras olhou para a tela com uma expressão confusa. Neste torneio onde constelações de nível 8 lutavam entre si, o adversário que Ashoka enfrentava era uma rocha enorme. Na foto que capturou os dois de longe, a diferença de tamanho entre eles era tão grande que a figura de Ashoka era quase imperceptível. A julgar pelas aparências, todos apostariam na vitória do Rock. Porém, com um único flash de luz, a rocha desapareceu. CL, claramente o oponente era o meio espírito do fogo. Foi Magmadon. A Rainha das Sombras lamentou incrédula enquanto rebobinava a partida. O que há com esse nome de dinossauro? Dinossauro, não subestime com base no nome. Ele é uma constelação que possui simultaneamente os poderes dos atributos do fogo e da terra. Ele é uma potência classificada entre os 20 vencedores previstos para este torneio. Por que esse cara desapareceu com um golpe? Eu também quero saber. Ashoka não deveria encerrar a partida que a humanidade estaria mais interessada assim. A Rainha das Sombras, que geralmente mantinha a dignidade de uma rainha, mostrava uma aparência bastante ansiosa. Você parece um pouco desesperado. Peguei todo o dinheiro que tinha e comprei os direitos de transmissão deste torneio na arena. Direitos de transmissão? Seong Ji-han olhou para a Rainha das Sombras com olhos perplexos. A arena vendeu coisas assim também? Sim, para obter acordos de receita publicitária do BattleTube, você precisa ter os direitos de transmissão. Negociei várias vezes com a arena e consegui com o desconto máximo. Se as partidas continuarem assim, é falência. Não me lembro de ter comprado algo assim enquanto usava o BattleTube. Você participou diretamente como jogador. Todos os participantes têm direitos. Ah, você não tem porque só transmite? Isso mesmo. Ah, vou à falência assim. Todos os espectadores irão embora. O que devo fazer? O que eu, hein? A Rainha das Sombras, que havia caído em desespero devido à vitória relâmpago de Ashoka, desviou o olhar da tela principal onde a partida estava sendo transmitida e arregalou os olhos. O que é isso? Quando a contagem de espectadores aumentou tanto? Era claramente menos de 300 mil agora. A contagem de espectadores simultâneos, que era de 300 mil quando Ashoka apareceu, ultrapassou 5 milhões em um piscar de olhos. Ela rapidamente virou o olhar e olhou para a janela de bate-papo. Ah, Sang Ji-han apareceu aqui. Eu estava vasculhando o BattleTube depois que a arena para iniciantes terminou e vi isso também. Hehe. Seong Ji-han é o comentarista, haha. Eu tenho que assistir isso, haha. Uau. É verdade que passou de 300 mil para 5 milhões em um instante só porque o rosto de Sang Ji-han foi mostrado. Será que terminará em apenas 5 milhões? O influxo está enlouquecendo agora. Só porque Seong Ji-han apareceu, o fluxo de espectadores explodiu em um instante no canal da rainha. Se esta fosse uma transmissão usando a rede de comunicação da Terra em vez do BattleTube, o servidor teria travado imediatamente. A Rainha das Sombras percebeu o poder destrutivo de Sang Ji-han e pensou que ela o trouxe bem. Mas a partida para comentar já terminou? Então termina assim? É um pouco decepcionante se terminar apenas mostrando o rosto. Por favor, faça um talk show já que você trouxe Seong Ji-han. De verdade, haha. Não houve conteúdo a fazer já que a partida que precisava ser comentada terminou fraca. Que tal? Deveríamos fazer um talk show? Um talk show nesta sombra negra? Seong Ji-han balançou a cabeça e apontou para a tela principal com o dedo. Não há tempo a perder para um talk show. Que tal retrocedermos e revisarmos a partida de Ashoka? Em vez de assistir ao próximo jogo, quero dizer. Sim, vá. É melhor assistir uma constelação humana do que monstros espaciais lutando, haha. Honestamente, eles estão todos cuspindo chamas, então não consigo nem dizer o que é o que. Como as constelações que almejavam a mão vermelha participaram do torneio, a maioria dos participantes estava relacionada ao atributo fogo. Então, sempre que suas autoridades se manifestassem, toda a arena iria queimar. Do ponto de vista dos espectadores, não foi nada interessante. Para menosprezar o confronto entre constelações assim, seus olhos ainda estão longe de ver. Seria divertido se apenas as chamas estivessem acesas? Você seria capaz de ver as constelações competindo ferozmente em força dentro daquelas enormes chamas. Eu posso ver, mas é difícil para as pessoas comuns entenderem. Por quê? Você tem ambições de transmitir os jogos restantes? Então eu vou embora. Quem disse isso? Vamos assistir juntos. Hoje é um artigo especial na Ashoka. A Rainha das Sombras agarrou apressadamente Seong Ji-han. Ela teve que pelo menos recuperar a taxa de direitos de transmissão. Agora, vamos voltar ao início da partida e fazer uma pausa. Zumbido. O vídeo na tela principal retrocedeu. A cena de Ashoka e Magmadon se confrontando apareceu. Um homem com rosto branco e longos cabelos negros soltos. Não havia nenhum sinal de nervosismo em sua expressão quando ele levantou a cabeça para olhar a rocha em chamas. Uau, mas Ashoka é tão lindo. Mas por que o rosto dessa pessoa está tão branco? Ele não é indiano? Há muitos brancos entre os índios também. Ele não perde para Eva em termos de aparência.
Só Gilgamesh parece um homem de meia idade, haha. A aparência de Ashoka foi tão impressionante que uma sessão de revisão durou algum tempo. O vídeo do confronto foi reproduzido lentamente com uma câmera lenta. Quando os dois se confrontaram e a luz estava prestes a sair do corpo de Ashoka. Tente desacelerar isso, tanto quanto possível. Entendi. Seguindo as instruções de Seong Ji-han, a Rainha das Sombras mudou a velocidade de reprodução do vídeo para mais lenta. Então. Switch. A roda dourada revelou-se brevemente nas costas de Ashoka. O que é essa roda de caveira? Não teríamos conseguido ver isso se não fosse tocado na velocidade mais lenta. Isso não combina em nada com o rosto dele. Ele tem uma aparência sagrada. Os espectadores viram a roda de caveira dourada de formato brutal e comentaram que ela não combinava com sua imagem, mas... Baque. Quando virou ligeiramente, uma luz brilhante se espalhou. Deixe-o o mais escuro possível. Assim podemos ver como Magmadon morreu na luz. Entendi. Enquanto a Rainha das Sombras seguia fielmente as palavras de Sang Ji-han e colocava a tela no nível mais escuro, o tamanho da enorme rocha de fogo de Magmadon encolheu em um instante. No final, ele se dividiu em pedra e fogo e desapareceu. Essa parece ser a forma antes de se tornar um meio espírito. É assim mesmo? Sim, a raça da qual Magmadon se originou. Antes de o meio espírito do fogo ser formado, ele assume essa aparência. Eu vi isso em um documentário que assisti antes, quando não conseguia dormir. Ela ganhou algum conhecimento através do Battletoad. Então podemos considerar que essa é a forma no nascimento? Bem, se esse documentário estiver correto. Com essas palavras, Seong Ji-han conseguiu adivinhar qual movimento Ashoka usou. Ele voltou o tempo do corpo do oponente com a reversão do tempo? Se as palavras da Rainha das Sombras estivessem corretas, essa forma equivalia a transformar um humano novamente em um bebê recém-nascido. Parecia que Ashoka usou seu poder para manipular o tempo para fazer o oponente voltar ao momento do nascimento. Posso ver porque ele não estava muito preocupado com o torneio. Se o oponente voltasse ao seu estado primordial e desaparecesse assim apenas por ele girar levemente a roda, porque ele ficaria preocupado, não importa quem saísse. Transformar o adversário novamente em bebê girando um pouco o volante. Este é um quebra-equilíbrio completo. Ouvir sobre equilíbrio de você. Eu vivi o suficiente. Diz o top player avassalador que quebra o equilíbrio do jogo. A Rainha das Sombras olhou para Sang Ji-han como se isso fosse um absurdo. Na verdade, esse torneio era originalmente para constelações de nível 8 se reunirem e lutarem contra Seong Ji-han, que nem é uma constelação, haha. Ainda assim, se Ji-han diz isso, acho que Ashoka é bem forte. Havia tantas pessoas talentosas na humanidade, ele. Mas Ashoka é uma pessoa tão boa. Ele é um rei famoso na Índia, mas não parece estar nesse nível. Seong Ji-han estava perdido em pensamentos enquanto olhava para a conversa que estava surgindo sobre Ashoka. Pensando bem, claramente. Ashoka, esse é o meu nome? O Ashoka que ele conheceu no segundo selo do diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios perguntou de volta para Seong Ji-han assim. Está claro que o nome verdadeiro dele não é Ashoka. Se não for Ashoka, então o que? De qualquer forma, como parece certo que ele chegará à final deste torneio, seria bom obter algumas informações antes de conhecê-lo. Não sei muito sobre o lado indiano, então não posso deduzir. Enquanto Seong Ji-han ponderava sobre a identidade de Ashoka, a janela de bate-papo chamou sua atenção. Ah, certo. Se ele não conseguisse descobrir sozinho. Todos, devemos tentar deduzir com inteligência coletiva? Ele poderia emprestar a mente dos telespectadores, que já haviam atingido 10 milhões. Em primeiro lugar, tenho certeza de que Ashoka não é Ashoka. Seong Ji-han pausou a tela na cena em que Ashoka convocou a roda dourada. O que isso significa? Esse é um nome superficial e sua identidade real é separada. Sim, como a Pitya. Ah, mas vocês querem deduzir juntos porque não sabem quem é? Sim, afinal não sei muito sobre o lado indiano. Ah, ele está ampliando tanto o conteúdo com a partida da Ashoka que terminou em um segundo? Haha. De verdade? Só Seong Ji-han está carregando o canal da rainha? Haha. A identidade de Ashoka. Há alguma pista? Se houver uma dica, ele parece ser de uma época anterior ao rei Ashoka. Ele parece ser da Índia. Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han, as pessoas começaram a deduzir seriamente. Quem é indiano antes de Ashoka? As constelações iguais a Ashoka são Gilgamesh e Pitya. Elas também foram comparadas a Adão e Eva. E em termos de força, ele parece muito mais forte que esses dois, haha. Então ele não seria comparável a nenhuma grande figura comum. Talvez um deus hindu ou um herói mítico. Então Rama, Krishna. Assim, surgiram nomes de deuses do hinduísmo. Ah, poderia ser Buda? Ei, não ultrapasse os limites. Por que Buda invocaria uma caveira dourada tão sinistra? De verdade, como budista, acho isso desagradável. Qual é o problema? Adão e Eva também apareceram, então podemos deduzir. Buda é demais. Talvez um rei sábio que gira a roda? Amitabha, Maitreya? Ah, esqueça, é só trazer todos os deuses, haha.
Até o fundador do budismo estava se assumindo. Desde que Eve saiu, não seria estranho, não importa quem aparecesse. Por enquanto, Seong Ji-han salvou todos os nomes que foram revelados. A inteligência coletiva é definitivamente boa. A lista de nomes a serem revisados aumentou muito assim. Não são muitos? Nesse ritmo, todos os nomes dos deuses indianos serão divulgados. Bem, isso é verdade. Mas, pelo menos um deles não seria um sucesso? Mas ele realmente nos contará mesmo se perguntarmos? Balançar. Dizendo isso, a Rainha das Sombras apontou o dedo para a tela principal. Talvez porque tenham demorado algum tempo para encontrar o nome de Ashoka, a partida das oitavas de final já estava começando. E aí também. Ah, já acabou. Vendo em tempo real, é realmente um segundo, haha. Piscou. E então o jogo acabou? Que diabos. Eu posso entender porque Seong Ji-han chamou isso de balance breaker. Ashoka brilhou uma vez e voltou o tempo do oponente para o momento do nascimento. Aquele cara, não acho que uma única gota de sangue sairá mesmo se você o esfaquear. Na verdade, não parece que ele responderia mesmo que eles apresentassem a lista de nomes e perguntassem. Ele precisava restringir o máximo possível os candidatos e ver se ele demonstrava alguma agitação quando questionado. Seong Ji-han examinou os nomes que as pessoas deduziram e pensaram. Pensando bem, Dongbeng Saki fez a promessa de salvar o mundo. Ashoka fez o voto de abster-se da iluminação. Abster-se da iluminação. Isso significa que ele não alcançará a iluminação. Eu arrastei você para esse assunto, então não posso sair sozinho. Posso. Claramente, tal conversa ocorreu entre Dongbeng Saki e Ashoka. Aqui, iluminação é um termo mais próximo do lado budista, certo? Tudo bem, então vamos com esse lado. Entre os muitos nomes obtidos através da inteligência coletiva, Seong Ji-han finalmente decidiu quais deles cutucar. E no torneio que durou vários dias assim. O jogador, Ashoka, venceu o torneio. Quem finalmente venceu foi Ashoka.